Olá, meus irmãos. Eu ando percebendo por esses dias a crítica que algumas pessoas estão fazendo ao Bolsonaro. De antemão, eu não sou de conversar ou debater sobre política, tá? E também não sou um defensor, assim, do nosso presidente Jair Bolsonaro. Mas eu percebo aonde está sendo depositada a esperança das pessoas, e infelizmente até mesmo entre os cristãos, né? As pessoas estão depositando a esperança no homem. Essas pessoas se esquecem da doutrina bíblica, da total depravação do homem. O homem, por si só, ele é falível, ele é corrupto por natureza. Não esperem um governo perfeito. Lembrem-se que Bolsonaro, ele é corrupto, ok? Os ímpios aí fora taxam os políticos de corruptos, né? Ah, ele é corrupto. É simplesmente pelo fato deles desconhecerem a doutrina bíblica da total depravação do homem. O homem, por natureza, ele é corrupto. Logo, você, como qualquer outro ser humano, é corrupto e depravado por natureza. Basta uma leitura rápida, por exemplo, em Romanos capítulo 3, a partir do verso de número 9, onde Paulo discorre para nós sobre a questão da total depravação do homem e da corrupção que o pecado trouxe no gênero humano. O apóstolo Paulo, ele remonta suas palavras e a ideia lá no Antigo Testamento, lá no livro dos Salmos, falando sobre a corrupção humana. Os rabinos chamam isso e chamavam, né, de um colar de pérolas, ou seja, quando alguém pegava trechos do Antigo Testamento ou da Torá e fazia construções e frases. Era tido e definido como um cordão de pérolas. Todavia, o que Paulo descreve em Romanos 3, a partir do verso 9, os versos seguintes ali, não é nem um pouco comparado a uma pérola. Ali, o quadro e a situação que Paulo discorre para nós é totalmente apavorante, repugnante. O homem é corrupto. Logo, não espere um governo perfeito. Bolsonaro é corrupto. Você é corrupto por natureza. Todo homem é falível. Tire os seus olhos da terra e olhe para o governo teocrático. Não espere um governo que vai solucionar todos os problemas, porque isso nunca acontecerá. Somente o governo de Cristo, que cremos em sua completude, em sua totalidade, de forma plena e absoluta, ainda acontecerá. Somente o governo de Cristo que trará fim à corrupção humana, à maldade humana e assim por diante. Logo, somente no governo de Cristo é que teremos a perfeita paz, harmonia das coisas. É interessante que quando nós reportamos a nossa atenção, por exemplo, para os primeiros cristãos, os primeiros cristãos olhavam para os poderosos, olhavam para os imperadores e não demonstravam tanto ódio assim como a nossa geração atual tem acerca dos políticos. É claro que existiam entre o povo cristãos, como por exemplo os apologistas, alguns se destacaram, como por exemplo Justino Mártir, né, que escreviam cartas aos imperadores em defesa dos cristãos. Calúnias mentirosas eram levantadas contra os crentes, diziam que os crentes eram ateus pelo fato de abraçarem a fé monoteísta, diziam também que os crentes praticavam orgias, praticavam canibalismo e assim por diante, e os apologistas escreviam em defesa dos cristãos, em defesa da fé cristã, dizendo assim: nós não fazemos nada disso, mas escute, imperador, que nós cristãos ainda continuaremos sendo bons cidadãos, cumprindo com os nossos deveres, pagando os nossos impostos. O que os cristãos do primeiro século faziam frente a toda a corrupção dos imperadores? Não faziam absolutamente nada.
apenas os apologistas com suas cartas. Mas eles entendiam que a arma da igreja sempre foi a oração. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 2, ele diz: antes de tudo, vocês devem orar pelas autoridades constituídas, pelas pessoas que estão em poder e eminência. O segredo da igreja ainda continua sendo a oração. Não é brigando, não é colocando a boca no trombone. Temos pessoas que são habilitadas para isso, mas a minha tarefa e a sua também é oração. Oração e oração. E outra, não deposite a sua esperança em homens. Homens são falíveis, homens são corruptos. Deposite a sua esperança em Cristo. Em certo sentido, nós já estamos gozando deste reino de Cristo, mas ainda cremos em um reino absoluto e total que está por vir. Somente ele dará fim à corrupção. Somente o governo de Cristo trará paz e alegria aos homens. Somente por Cristo e através do seu reino. Enquanto isso, nós cotidianamente lidaremos com a corrupção do homem, porque de fato isso está dentro de nós. Ok? Abraço.